Olá, boa tarde. Então cá estamos nós para mais o direto da Check-in. Como sabem, nós fazemos estes diretos todas as quartas-feiras, às 14 horas, e temos vindo a mostrar-vos aqui os nossos destinos de eleição para este verão. Já mostramos vários, como foi, por exemplo, Sairia, alguns destinos na Tunísia, mostramos Caraíbas e hoje temos mais um desses destinos com um voo especial para o verão. É, portanto, uma boa sugestão para as férias em família. E temos aqui como convidado especial hoje o Dário. Olá, Dário, muito obrigada por estar aqui connosco. Boa tarde, obrigado. O Dário já é repetente nestas quartas-feiras, já esteve connosco noutros destinos e está aqui em representação da Solférias, que é um dos operadores com que nós na Check-in trabalhamos, damos preferência pela qualidade dos pacotes, e o Dário é um expert aqui em vários destinos, um apaixonado por história, e portanto sabemos que ele hoje nos vai dar aqui umas indicações sobre o Egito. O Egito, que temos o voo direto para Hurghada, mas também possibilidades de visitas para outros locais. Como é habitual, vamos ter aqui também a Ana e a Diana, da equipa da Check-in. Preparámos este direto para vocês, esperemos que gostem e que tirem daqui algumas ideias e sugestões para este verão. Então vou passar agora a palavra ao Dário, que é a pessoa que melhor do que ninguém nos pode falar sobre Hurghada. Olá, Dário, vou passar então para ti. Olá, boa tarde uma vez mais e obrigado pelo convite. Poder aqui falar-vos um pouco sobre um dos destinos highlight da Solférias e um dos destinos highlight, neste caso, do mercado português, que é a questão do Egito e, neste caso, mais concretamente, a operação de Hurghada. O Egito é um destino historicamente riquíssimo, mas não vive só de história, vive também de praias belíssimas, com água quente mesmo. Estamos a falar, para quem conhece, por exemplo, as Caraíbas, a temperatura da água é exatamente similar às Caraíbas, com um mar não tão apelativo em termos visuais, mas menos revolto também. A diferença de Hurghada para os outros destinos é, obviamente, não só na questão, não tanto na questão da praia, mas na questão de todos os add-ons históricos que nós podemos fazer, porque o Egito, para todos nós, acaba por estar no nosso imaginário, né? Todos nós falámos do Egito em algum tempo na escola, na faculdade, ou por autorrecriação decidimos procurar alguma coisa sobre a história, portanto é algo que está no nosso imaginário e acaba sempre por ser engraçado, e o Egito no seu todo é quase um museu gigantesco a céu aberto com patrimónios mundiais da Unesco de perder a conta. Mas pronto, não fugindo muito aqui ao tema, o Hurghada é o destino, portanto, que nós escolhemos de eleição por ser o melhor destino de praia do Egito, melhor inclusivamente do que Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh também é um destino engraçado, mas tem algumas zonas de praia com coral, tem mais zonas de coral do que Hurghada. Hurghada tem mais zona de areal e menos coral, o que acaba por ser bom principalmente para pessoas que vão com crianças. A nossa operação será, portanto, com voos diretos de Lisboa e do Porto, com partidas às segundas-feiras de 7 de junho a 20 de setembro, a última partida. São 7 noites, devem ter um passaporte, portanto, válido com um mínimo de 6 meses, e neste caso é obrigatório um visto para passageiros portugueses, mas visto esse que já está incluído no nosso pacote, portanto não tem de se preocupar com nada. A única coisa que o cliente tem de preocupar é de pagar as taxas locais à chegada ao hotel na altura do check-in, que variam em função da classificação do hotel, mas são taxas locais que nunca ascendem a valores de 2,5€ por pessoa, noite, coisas assim, e estou a falar já dos hotéis 5 estrelas luxuosos. À medida que se vai baixando de categoria, o preço naturalmente vai baixando também. Isto leva-nos então ao próximo slide. Falamos aqui um bocadinho sobre o que é a questão dos requisitos Covid neste momento para entrar no Egito. O Egito não foge à regra, é um país africano cuja incidência de Covid não é das mais elevadas, mas ainda assim é considerável, porque é um país gigantesco. Estamos a falar de um dos maiores países de África e o segundo maior a nível de população. Portanto, eles debatem-se com problemas de Covid como nós, mas com uma incidência menor em termos de percentuais do que alguns países da Europa. Mas neste momento é obviamente necessário, além das declarações para entrar e depois para regressar a Portugal, é neste momento obrigatório um teste PCR negativo com 72 horas, ou melhor, não é obrigatório, mas nós aconselhamos, e eu vou explicar em seguida porquê, um teste PCR negativo com 72 horas de antecedência e depois no regresso exatamente esse mesmo teste PCR negativo. Nos aeroportos ditos turísticos, ou seja, Hurghada, Marsalam, Sharm el-Sheikh, não no Cairo,
é possível fazer um teste à chegada com o preço de $30 por pessoa. É, obviamente, um valor que devem levar em consideração porque poupam imenso dinheiro, porque um teste em Portugal anda sempre à volta dos 80, 90 euros, mas é a situação que nós não aconselhamos de todo, porque imaginando que o cliente dá positivo quando lá chega, é automaticamente encaminhado para uma unidade e faz quarentena lá. Ou seja, o cliente acha que vai chegar lá e vai fazer as suas férias descansado e de repente dá positivo, até pode estar assintomático, não é? E nós já sabemos de 1001 casos destes, e imaginando que o cliente acaba por dar positivo e depois é encaminhado para fazer uma quarentena lá. E isso acaba por ser desagradável, porque depois a quarentena está prevista até ao limite contratado e depois todo o outro valor já entra dentro do seguro e depois é uma questão burocrática mais complexa. Deixa de ser férias, ponto. Exatamente, por isso é que eu digo que é uma possibilidade, foi algo que eles criaram de forma a que tentassem atrair mais clientes, até porque o preço de $30 é realmente muito baixo, mas é uma situação que nós desaconselhamos de todo. Mas pronto, é isto mesmo. Para ir para o Cairo, é obrigatório as 72 horas porque é a cidade onde a incidência de Covid é maior neste momento. Podem passar de diapositivo, por favor. Okay. Aqui tem 2 mapas de Hurghada, aqui um mapa geral do Egito, onde podem ver que Hurghada fica, portanto, no extremo oriental, neste caso, mais ou menos a meio da este do Egito. O Egito é um país gigantesco, obviamente que uma grande parte do território é desértico. As partes populacionadas, digamos assim, são todas as partes que estão à volta do rio Nilo, que atravessa o país de uma ponta à outra. Hurghada está ali a meio, é banhada pelo Mar Vermelho, estamos a falar de um mar com portanto, um nível de salinização extremamente elevado, que para boiar é muito engraçado e dá jeito, para pessoas que não sabem nadar muito bem, e estamos a falar de mar completamente calmo, ou seja, a nível de ondulação estamos a falar de uma coisa mesmo muito mais tranquila do que todos os destinos que eu tenho falado aqui, de Saídia, da Tunísia, mesmo em relação às Caraíbas, o mar é parado e vocês vão ver algumas imagens a seguir onde as pessoas acabam por estar quase na conversa de molho, não é? As pessoas estão de molho. E água quentinha, não é? A tal água quentinha. A água é quente mesmo. É fantástico isto. Então dá para imaginar aqui uma família com as crianças, então se o mar quase não mexe, é fabuloso, é um sonho para quem tem pequenos. Não tem problemas com as crianças porque o mar não mexe. Normalmente, mesmo em maré mais elevada, acabam por sempre ter uma zona onde tem em pé, portanto não tem qualquer problema. Eu, das vezes que lá estive, passava a maioria do tempo dentro d'água, porque fora d'água as temperaturas são realmente elevadas e o tempo é muito seco, e dentro d'água dá facilmente para estarmos inclusivamente sentados, porque a ondulação não nos abana, ou seja, dá para estarmos descansados, sentados na água, é muito porreiro. Aqui vem uma imagem do que são as praias de Hurghada cidade. Nós dividimos o nosso produto turístico entre 4 zonas, portanto, os hotéis em Hurghada, dito cidade, não é que fica no meio da cidade, mas mais próximos do que são a cidade e o aeroporto. Depois a zona de Salaxish, Makadi Bay e Soma Bay, que, como os próprios nomes dizem, são baías, portanto, o mar é mesmo parado. Esta zona de cidade, as praias, ao nível de areal, a extensão não é considerável, não tem um grande areal, mas é o suficiente. A maioria dos hotéis tem zona de praia privativa, portanto, não se vão cruzar com a população local a fazer praia naquela zona, portanto, os acessos a essas praias são sempre feitos por entrada do hotel e como a entrada está vedada à população local, a não ser os que vão efetivamente para o hotel, acabam por estar salvaguardados dessa forma. E é um destino bastante seguro, independentemente de estarmos no norte de África, mas é um destino bastante seguro. Podemos passar a imagem? Sim, desculpa. Queria só uma questão. Qual é a distância aproximada do aeroporto até estas zonas balneares, mais ou menos? São assim, perto umas das outras? É pertíssimo. Por exemplo, do aeroporto até às zonas balneares, portanto, da cidade, estamos a falar de transferes que nunca ascendem os 15 minutos. Temos hotéis que são... A única questão que não é prática é que eles não podem atravessar logo a pista e ir para o hotel, mas é que têm de sair, dar a volta, mas é uma coisa de 10 minutos, 15 minutos. E aí é onde se concentra a maioria dos hotéis. O que acaba por ser bom porque o voo, ao contrário de outros destinos que eu tenho promovido aqui, é um voo de mais ou menos 6 horas, ou seja, já é um voo mais duro, digamos assim, mesmo para ir com crianças, ainda assim menos do que algumas outras regiões que se vão vender de praia aqui no mercado português, mas ainda assim é considerável, são 6 horas, o que depois tem a parte boa é que o transfer é efetivamente muito curto. Esta parte de ficar na cidade, sim, é muito rápido. Ficar na cidade acaba por ser porreiro por causa da questão do transfer e porque o facto de estarem dentro da cidade dá-vos acesso a um sem número de serviços, porque Hurghada é uma cidade bastante desenvolvida, não só na parte histórica, na questão da Medina e da Grande Mesquita, mas mesmo na parte turística. Isto é uma imagem que vocês veem do passeio marítimo da parte turística, repleto de restaurantes, de lojas, restaurantes ditos locais e mesmo de cadeias internacionais ou de comida internacional, ou seja, facilmente podem, inclusive sushi, até existe sushi em Hurghada, portanto
podem facilmente ficar num hotel de cidade e num dos dias que estejam fartos da comida do hotel, saem a pé e vão jantar a um restaurante lá ao lado, porque esta zona do passeio marítimo, e eles vivem efetivamente de turismo, é uma zona com muito policiamento. Estamos a falar de pontos de polícia de entre 200 e 300 metros. Eles têm tipo o carro por baixo de uma tenda, fazem pontos de checkpoints, como nós costumamos dizer. E é normal nós vermos muitas famílias egípcias naquelas esplanadas ali a comer um gelado, miúdos a andar de bicicleta. Estamos a falar de uma zona e de um país que é marcadamente árabe, mas um árabe já muito, muito soft, como eu costumo dizer. Já mais ocidentalizado, não é? Bastante. As zonas turísticas estão muito ocidentalizadas porque depois começa a haver uma mistura e, à semelhança do que nós sofremos, entre aspas, não é sofremos, mas somos o resultado de muitas influências de ocupações que tivemos, eles acabam por ser influenciados pelos europeus. Também adaptar-se ao tipo de turistas que recebem também, é uma forma também de desenvolver o turismo, adaptando-se. Sem dúvida alguma. Podes passar para a próxima imagem. Mais uma vez, dizer-vos que este destino é um destino que não é só para famílias, porque tem hotéis de grandes dimensões, a maioria deles com parque aquático. A maioria dos destinos do norte da África, seja Marrocos, Tunísia ou Egito, dão muita preocupação a ter parques aquáticos dentro dos próprios hotéis, ou seja, tem tubos para os miúdos, aqueles repuxos, etc. Acaba por ser um destino também para casais, porque tem uma panóplia de coisas que se pode fazer fora do hotel num ar mais intimista, e depois é obviamente um destino para grupos de amigos, despedidas de solteiro ou eventualmente casais mais jovens que queiram sair, porque tem um hard rock café em Hurghada, nesta zona da cidade, que é o hard rock oficial mesmo, com venda de t-shirts, camisolas e pins, etc. Inclusive come-se muito bem lá. Se quiserem comer tipo um hambúrguer tipo americano, estão fartos da comida, e, vou comer um hambúrguer. Os hambúrgueres são top, são muito bons. E depois tem vários bares e discotecas, como este é o exemplo que eu dou, o Little Buddha, que é dos maiores lá, que serve álcool como um bar europeu, ou seja, é um país onde a maioria da população não bebe, não consome álcool, mas estão facilmente habituados a receber turistas que o consomem. Olha, e estas sugestões para quem quer sair do hotel, apesar dos hotéis da vossa programação serem quase todos, ou todos, não estou bem a par ainda, em regime tudo incluído, esta sugestão que dás de quem fica próximo da cidade poder sair, comer um gelado, jantar fora, o custo de vida, Dário, tens ideia? O custo de vida é mais baixo que o nosso, portanto eles têm lá a Libra Egípcia, que é uma moeda que obviamente em comparação com o euro tem uma cotação mais baixa. Eu vou-vos ser sincero, das vezes que estive no Egito, nesta última vez que fui mesmo de férias, nem sequer fiz troca de câmbio, nem sequer fiz câmbio. Porque a partir do momento em que nós trabalhamos ou que temos uma moeda que é superior à moeda local e eles estão tão habituados a receber europeus, estamos a falar de um destino onde um dos maiores mercados são, por exemplo, o mercado russo, o mercado polaco, eles estão tão habituados a receber euros ou dólares que facilmente consegues comer um gelado, fazer uma refeição ou comprar um souvenir com uma nota de 10 euros. A única questão é que fazem o câmbio direto, acabas sempre por perder uns cêntimos ou perder um euro, mas é pacífico, não é uma coisa que te faça muita moça, independentemente de tu teres o câmbio nas recepções do hotel, e a taxa de câmbio é boa e nem é preciso fazer no aeroporto, a taxa de câmbio é justa nos hotéis, mas é muito fácil, o custo de vida é mais baixo, as coisas são um pouco mais baratas do que em Portugal. Embora a maioria dos hotéis sejam em TI, porque é um destino que vive muito disso. Mas nesta zona, principalmente da cidade, vale... Não é que possamos comprar outro regime, porque só há o tudo incluído nestes hotéis, mas facilmente podem abdicar de uma refeição e fazerem um jantar fora. Nas outras regiões que eu vou passar a falar a seguir, já não é tão líquido, porque são zonas mais isoladas. Por exemplo, esta primeira de Salah Chiche é a zona imediatamente a seguir à cidade, depois vem Makadi Bay e Soma Bay. São zonas que a única coisa que diferem de Hurghada cidade não é pela qualidade dos hotéis, os hotéis são ótimos na mesma, é pela densidade de hotéis à medida que vamos percorrendo o espaço, ou seja, os hotéis novos são naturalmente maiores porque tiveram mais espaço para ser construído, portanto aproveitaram mais hectares de terreno para a construção. A única questão é que estamos em hotéis ditos grandes resorts, verdadeiros resorts, tudo incluído, pequenas cidades dentro do próprio hotel, e se a pessoa sair a pé para a rua, pode eventualmente ter uma ou outra loja de souvenirs, um café, uma farmácia, algo assim da género, mas pouco mais. O resto é como se estivesse isolado das outras zonas. No entanto, de Salah Chiche, por exemplo, até ao aeroporto de Hurghada são mais ou menos 25 minutos. É pacífico. É tudo muito perto. Só Soma Bay é que anda ali à volta dos 50 minutos, mais coisa, menos coisa. Mas de resto, tanto Salah Chiche como Makadi Bay, estamos a falar de 25 minutos de Salah Chiche, Makadi Bay de 30 a 35, mais coisa, menos coisa. E às vezes é porque, imaginem, eles têm o perímetro da cidade que é
que tem policiamento, ok? Quando saímos do perímetro da cidade para esta zona de Salaxixe ou de Makadi Bay, passamos por uma espécie de um controle policial, que eles veem que é um autocarro turístico e não têm de ver nada, que é o que normalmente fazem. Só que o facto de se criar ali uma fila para nós sairmos da cidade acaba por tornar ali o processo um bocado mais moroso, porque nem é tanto pela distância percorrida. Pois, mas também convém perceber que às vezes a segurança está acima de tudo, não é? E é preferível esperar um bocadinho e sentir essa Sem dúvida. segurança de que realmente é uma zona, pronto, controlada, não é? E a Completamente nível de controlada. Covid, portanto, aquilo também está com uns números razoáveis, portanto, tem sido relativamente controlado, não é? Esta zona as zonas turísticas de Hurghada, Mar Salam, Sharm El Sheikh têm sido incidência Covid muito baixa. A zona mais grave, mais crítica tem sido o Cairo. Eles têm controlado não com confinamentos gerais como nós temos feito, mas com confinamentos a partir das 6 ou das 5 da tarde, para evitar mesmo que existam grandes aglomerados, porque eles são um povo africano, mas às vezes parecem europeus do sul no que é viver a vida pós-trabalho, porque eles gostam muito de viver, sair ao final do dia, umas esplanadas, exatamente, e têm controlado dessa forma, mas como eu disse, não é grave comparado com o número de população. Estamos a falar do segundo país da África com mais população, é gigantesco. Exato, aliás, lembro que todos estes destinos que nós estamos aqui a apresentar, e Hurghada é um destes, foram selecionados exatamente pela baixa incidência, e é por aí que os operadores também tomaram as suas decisões dos voos especiais deste ano, não é? Portanto, sem dúvida, nós estamos sempre, obviamente, estamos sempre dependentes do que é a evolução normal, que não sabemos como vai ser, mas trabalhamos muito com isso porque é o nosso negócio, não é? E temos de o fazer, e para fazer este negócio convém mandar os clientes para zonas que sejam, que tenham alguma segurança, não é? Pronto, esta imagem conseguem ver facilmente aquilo que eu estava a dizer. A zona de Salaxixe é uma zona que tem vários hotéis, mas podem ver na parte de trás dos hotéis não é uma zona com densidade de lojas, nem de cidade, digamos assim, daí ficarem um pouco mais isolados. Isto leva-nos depois ao próximo slide, a zona de Makadi Bay, que não tem nada mais, nada menos do que Salaxixe, é exatamente igual, os hotéis são similares, é uma baía, portanto, estamos a falar, como podem ver aquilo que eu estava a falar no início, água completamente parada, sem ondulação, as pessoas estão ali no vosso lado esquerdo, estão com água pela cintura e devem estar bem provavelmente na conversa, porque não há ondulação e a água é mesmo quente. Simplesmente, visualmente, não é Mar das Caraíbas, não é cristalino, não é... não é aquela big picture que se costuma utilizar, muito embora, para snorkeling, é fabuloso. É incrível, é dos melhores spots do mundo para snorkeling e para pessoal que faz mergulho a sério, digamos assim, é dos spots do mundo mais procurados, porque estamos a falar de zonas de coral em alto mar. E isso leva-me depois a um slide à frente, mas não me vou alongar sobre isso. Podem passar ao próximo slide. Esta zona de Makadi Bay depois leva-nos a Soma Bay. Esta sim, uma zona que já está um pouco mais afastada do centro da cidade, demora cerca de 50 minutos até lá chegar. É mais uma vez uma baía, podem ver na foto, a água completamente parada, clara. Tem hotéis que podem ver pela dimensão, são hotéis megalómanos, com vários quartos para todos os tipos de ocupação que vocês possam imaginar, com várias piscinas animadas, não animadas, para crianças, sem crianças, com farmácias, lojas, centros de saúde 24 horas, que é muito importante se acontecer alguma coisa a alguém, tem médico 24 horas nos hotéis, porque estão um pouco isolados do que é a cidade. Nós temos agora, não sei se tens alguma coisa a acrescentar de Soma Bay. Nós íamos agora apresentar aqui um pequeno vídeo, só para verem um bocadinho aquilo que tens estado a falar. E, aliás, vão reparar neste pequeno vídeo isso que o Dário dizia das piscinas, dos escorregas. Bem, fica aqui já qualquer coisa para vos aliciar. Vamos então ver.
Acho que tivemos aqui algumas dificuldades no som, pelo menos a mim aconteceu, agora pedimos desculpa. Depois no final, Dário, temos mais um vídeo, mas esse mais sobre o Cairo, que depois sei que também vais falar um pouco. Este era mais para verem algumas imagens daquelas piscinas e aqueles verdadeiros parques aquáticos nos hotéis, não é? Difícil vai ser escolher. Sim. A maioria dos hotéis tem parques aquáticos e viram numa das últimas imagens aquelas pequenas zonas de coral no mar, que era aquilo que eu estava a falar. Estamos a falar de coral morto, ou seja, não coral vivo, ou seja, não corta nos pés, porque o coral vivo normalmente é que corta nos pés. Este coral, obviamente, se tocarem, é como se tocassem numa rocha, não é? Aleija, mas é diferente. Faz é que tenham uma densidade de peixes ali à volta, e daí eu dizer que é um destino brutal para fazer snorkeling, ou seja, vocês facilmente, com o material de snorkeling que pode ser alugado no hotel, ou que podem comprar ou que podem levar, podem fazer como quiserem, fazem snorkeling andando um bocadinho fora de pé, mesmo na praia do hotel. Não têm podem contratar uma excursão especificamente para isso, em que vos levam um spot melhor ainda, mas vêm peixinhos ali à volta. Acaba por ser muito engraçado até para os miúdos. É muito giro. Ok, está bem. Então há também algumas excursões que se podem fazer à saída do Hurghada, que vocês também têm a possibilidade de pronto, ou pré-reservamos ou depois falando com o agente lá, não é? Sim, nós aconselhamos a pré-reserva simplesmente porque fica já marcado, sabem logo o dia que saem e ficam logo com uma ideia do que vão fazer. No entanto, nós temos o nosso parceiro local, visita os hotéis onde temos os clientes e normalmente faz aquele briefing apresentando as excursões. O Egito é tentar passar algum tempo no hotel, porque vão acabar por querer ver muita coisa, porque o Egito é gigantesco e tem muita parte histórica para se ver e para se fazer. E normalmente o que eu aconselho sempre é que numa semana marquem 2, 3 excursões, chega perfeitamente, e veem um bocadinho do que é a parte histórica e divertem-se um pouco. Então, se forem com miúdos, acaba sempre por haver uma excursão ou outra que devem ter um pouco mais de diversão. A primeira, normalmente, é uma das que se vende menos, não porque não seja tão importante, mas porque uma maioria dos hotéis, e disseste bem, que ficam na cidade, as pessoas acabam por fazer este trajeto de táxi, porque é barato, simples e seguro, ou vão a pé, inclusivamente, até a excursão à cidade. A excursão à cidade não é mais do que uma visita, portanto, à parte velha de Hurghada. Portanto, Hurghada era uma vila pescatória antiga, que depois é que passou a ser uma das mais importantes estância balnear do Egito, cujo highlight é aquilo que vocês podem ver na imagem, a Grande Mesquita, que tem 2 minaretes altíssimos que são vistos de qualquer ponto da cidade e que inclusivamente vêm quando estão a aterrar a Hurghada, quando estão a chegar do nosso voo. É uma mesquita imponente e acaba por ser uma excursão de meio-dia engraçada, porque levam-vos depois também um souk típico egípcio, que é muito parecido aos sucos tunisinos ou marroquinos. Aliás, ali o norte da África é muito parecido neste tipo de costumes. Levam-vos ao souk também e têm algum tempo livre para compras e também para passear na marina. Mas é uma excursão que podem comprar. Isto leva-nos depois à excursão seguinte. Esta, sim, eu aconselho sempre à Ilha Paraíso ou a Orange Bay. Isto é uma imagem que vocês veem da Orange Bay, no slide a seguir é da Ilha Paraíso. Isto são excursões que funcionam desta forma. São excursões de dia inteiro, ou seja, saem de manhã, mas um horário porreiro, ou seja, só tem que estar na recepção do hotel por volta das 9 da manhã. Levam-vos de autocarro até ao porto de Hurghada saem de barco. Depois fazem uma pequena paragem em alto mar para fazer um momento de snorkeling em alto mar. Não tem de se preocupar com o material, porque normalmente esse material é feito a recolha antes de entrarem no barco por pessoa, ou seja, cada pessoa tem direito a uns óculos, a um tubo de respiração e a pés de pato, com todos os números que possam imaginar, ou seja, desde o miúdo de 10 anos que queira ir até ao pai de 50, todos podem ir. Eles disponibilizam coletes, mesmo para a malta que não nada tão bem, para poder fazer, porque fazer snorkeling em alto mar é mais complexo, porque portanto, alto mar a água é mais agitada e as pessoas acabam por ter de estar a nadar constantemente e acaba por ser às vezes mais seguro que vão de colete. Ou seja, eu, por exemplo, quando fiz na minha excursão, devíamos ser umas 25, 30 pessoas, havia, 7, 8 que iam sem colete e o resto com colete, mas faz-se muito bem porque depois o colete conseguem pôr a cabeça de baixo e vêm os peixinhos, porque são largados, entre aspas, numa zona de alto mar com um coral gigantesco, onde tem muitos peixes de várias cores. Depois desta zona, portanto, deste ponto de mergulho, regressam ao barco. O barco atraca ou na Ilha Paraíso ou em Orange Bay, que são ilhas similares, ou seja, o Hurghada ao seu largo tem várias ilhas desertas, que têm apenas um bar de apoio hoje em dia turístico, não é? Para vender umas águas, umas batatas fritas, etc. Esta excursão leva-vos, portanto, a 2 ilhas
paradisíacas. Isto não são fotos editadas. A água, ao contrário das praias de Hurghada, a água aqui tem mesmo esta cor, a areia tem mesmo esta cor. As fotos não estão editadas, são mesmo assim brancas. A Orange Bay tem inclusivamente aqueles baloiços que agora estão na moda nas montanhas. Toda a gente tira uma foto de costas. A Orange Bay tem um baloiço exatamente. A Orange Bay tem um baloiço destes dentro da água, o que dá para fotos brutais. E o porreiro é que a fila de espera para tirar a foto é dentro da água, ou seja, se passa calor, dá-se o mergulho e quando se espera é o paraíso. É engraçado, mas isto é brutal. Depois estão ali um bocadinho, tem algum tempo, em algumas vezes o almoço é feito ou na praia ou a bordo. Isto depende da excursão ou depende do tempo que se perde às vezes no mergulho, mas tem almoço incluído. E depois quando regressam ainda tem outro momento para fazer snorkeling uma vez mais, e depois regressam por volta das 4, 5 da tarde ao vosso hotel. Eu aconselho sempre isto porque é um momento de relax, é um momento em que fazem praia, não perdem a praia saindo do hotel porque acabam de fazer praia na mesma. E para quem vai com miúdos, eu aconselho sempre porque o snorkeling é muito simples. É muito simples. É uma expressão muito simpática para si com a família, perfeitamente. Completamente. É que eu fui, por exemplo, levava miúdos que vestiram o colete, atiraram-se porque são muito destemidos e estavam completamente loucos porque aquilo, estamos a falar de peixes que estão mesmo a um palmo da nossa cara. É incrível. E é muito giro mesmo. Aliás, os grandes apreciadores de mergulho, e nós temos aqui alguns clientes que mencionam sempre as praias do Egito para mergulho, porque realmente a variedade de peixes acho que é mesmo incrível e vale muito a pena. E depois é essa água quentinha, não é? Que também ajuda. Também. A água, obviamente que em alto mar não é tão quente como na Bahia, mas é pacífico. Estamos a falar de fazer mergulho de calções, que não é sem fato, sem nada. Estamos a falar de coisas que nós aqui... E depois também estamos no barco, não é? Ao sol e tudo isso, até sabe bem refrescar um bocadinho, não é? E o barco é porreiro, porque está equipado com um piso superior, que é um piso de solário, onde as pessoas podem estar deitadas com a sua toalha, descansados, a ver o mar, a tirar umas fotografias, etc. Depois tem o piso inferior, que é normalmente a zona das refeições, quando a refeição é feita no barco, que inclusivamente tem duas mangueiras de água doce para limparmos as pernas para quando saímos da água, ou seja, nem sequer ficamos com água salgada. Aquilo está muito bem montado, e esta é uma das excursões não histórica que eu aconselho sempre porque vale muito a pena. Depois temos esta excursão da Quad Tour, esta é mais para os aventureiros, não tanto para crianças, mais para quem vai com amigos ou casais. Levam-vos até uma zona de deserto perto de Hurghada, mais ou menos a 30, 40 minutos de Hurghada. É feito um Quad Tour, um pequeno passeio de 50 minutos de moto 4, vão até uma aldeia beduína, que é as aldeias típicas egípcias, e veem mais ou menos o que é o cotidiano beduíno, e levam-vos depois a um terrário. O terrário é o que os beduínos usam para criação de serpentes e répteis, etc., para vocês poderem ver. Pronto, é um mini zoológico de répteis e serpentes. É uma excursão que normalmente vende-se mais para aquela malta mais aventureira, que não quer passar tanto tempo na praia, mas ainda assim é de destacar. Depois, as últimas duas excursões são, obviamente, as duas excursões que nós vendemos sempre mais, porque são as excursões históricas, porque quem quer ir ao Egito e não quer ver história, mais vale ir às vezes para outro destino, porque a praia é efetivamente muito boa, mas compensa bastante, porque em termos de relação, qualidade da praia com parte histórica, acho que para mim é um destino imbatível. Nem o México, mesmo com a parte histórica que é brutal também e é relevante, mas nem o México tem este espólio arquitetónico que o Egito apresenta. É uma coisa absurda, é um verdadeiro museu a céu aberto, e eu destaco aqui a excursão a Luxor, porque Luxor foi das cidades mais importantes do Antigo Egito e tem uma panóplia de monumentos ainda num estado de conservação até bastante aceitável, mesmo tendo sido coisas construídas 2000 anos antes de Cristo. E vale muito a pena. Este é o primeiro, o templo de Hatshepsut, que dá para grandes fotos, aquelas fotos que vocês veem normalmente do horizonte neste templo que está num vale, é muito engraçado. Não é que o templo, a maioria dos monumentos no Egito, por dentro não tem grande coisa, porque foram alvos de roubos sucessivos durante os anos, depois dos povos que ocuparam o Egito nos anos que se seguiram. Mas depois, em termos de imponência exterior, são absolutamente incríveis. Isto era um templo que era um templo mortuário, digamos assim, para albergar o corpo da segunda faraó mulher, que era a Hatshepsut, que inclusivamente foi uma das faraós mais importantes do Egito, muito mais importante do que aquele mais conhecido, que é o Tutankhamun. Ela viveu numa altura muito próspera económica para o Egito e foi das mais importantes, e o templo é incrível. Na excursão de Luxor podemos ver também no slide a seguir o templo de Karnak. O templo de Karnak é o maior monumento
da cidade de Luxor e é um dos maiores monumentos do Egito. Estamos a falar de um monumento que anda à volta de um quilómetro de largo, muito embora a parte mais importante acaba por estar ali à volta de 300, 400 metros. O templo é muito conhecido pelaquela sala de colunas, tem 130 e tal colunas maciças, gigantescas, onde se tiram fotos muito giras. É um templo de culto, como outro qualquer, isto porque os egípcios antigamente dividiram a cidade de Luxor. A cidade de Luxor chamava-se Tebas, antigamente estava dividida entre a parte dos mortos e a parte dos vivos. A parte dos mortos é toda a parte mortuária onde colocavam, portanto, os sarcófagos, depois a parte dos vivos com estes templos de culto, como o templo de Karnak. Leva-nos depois, por exemplo, aos Colossos de Memnon, que estão no slide a seguir. Estes são duas estátuas gigantescas que serviriam para... dizem os historiadores, para proteger o que era um templo que albergava o corpo de um faraó, mas como está ao nível do rio Nilo, foi um templo que acabou por ser destruído, não só com a erosão, mas com a questão da subida da água, e sobraram os guardiões do templo, que são os Colossos de Memnon, mas isto na foto não dá a entender a dimensão que isto é. Isto é como se tivessem dois padrões dos descobrimentos assim à vossa frente, e acaba por ser muito, muito engraçado. Leva-nos depois Estava a finalmente... pensar nisso, sim, a grandiosidade, porque, aliás, se olharem para as árvores dá para ter uma noção do real tamanho daquelas obras, não é? Tudo no Egito era construído em grande. A diferença do tamanho das coisas tem a ver não tanto com o faraó que pensava maior ou que pensava menor, tinha a ver com os tempos que se viviam no Egito, se estavam mais prósperos economicamente ou não. Se estivessem numa fase boa, tudo era construído em grande. Por exemplo, as pirâmides, aquela pirâmide que eu vou falar a seguir, a de Quéops, eram 20 mil pessoas a construir aquela pirâmide, por isso é que é a maior do Egito. Enquanto que há outros monumentos que são mais pequenos porque eram alturas menos prósperas. Isto leva-nos depois à última zona, que é a do Vale dos Reis. Vale dos Reis é um desfiladeiro com pequenas inserções, pequenos buracos, pequenas escavações, onde estavam sepultados mais de 50 faraós. É como se fosse uma espécie de um cemitério a céu aberto, mas em escavações. Não é que visualmente seja muito engraçado, porque o que vocês vão ver é apenas um desfiladeiro com pequenos buracos, como se fossem grutas. A parte interior é que é muito gira. Estamos a falar de túneis labirínticos com decoração em hieroglifos, com aquelas coisas que estão no nosso imaginário, aquelas letras, aquelas cabeças de serpente, de pássaro. Portanto, o caminho até ao que é a câmara central, onde estava o sarcófago do dito faraó, é muito engraçado. Foi aqui que foi descoberto o sarcófago do Tutankhamon, que é o mais conhecido de todos, que eu vou falar depois a seguir. Mas leve em consideração que esse foi o único sarcófago que foi encontrado, ou foi neste caso o único túmulo que foi encontrado sem ter sido mexido desde a altura. Portanto, daí ele ser mais importante, porque foi encontrado com tudo com que o rei, neste caso, com que o faraó foi sepultado. Incrível. Mesmo esta sala vê-se que está num bom estado de conservação. Aquilo está muito bem conservado. Sim. Exato. Eles têm muito cuidado com a cultura deles. Tem. Há uma coisa muito engraçada deles, que é o Egito, historicamente e turisticamente, não era um país tão importante até ao dia em que descobriram o túmulo do Tutankhamon, que foi mais ou menos 1922. A partir do momento em que, porque a maior parte das coisas que eles descobriam portanto, tinham sido saqueadas, tinham sido destruídas ou estavam escondidas em parte incerta. Muitas delas estão, por exemplo, num museu britânico, em Londres, porque os britânicos ocuparam e saquearam e levaram muitas coisas. E eles, ao descobrirem o túmulo do Tutankhamon e descobrir todas as relíquias que estavam nesse túmulo, fizeram abriram as portas ao turismo, e falou-se tanto nessa altura que faz de hoje o Egito um destino incrível para quem gosta muito de história e de arte. Depois a outra excursão, obviamente a de Luxor, é a que deve ser vendida sempre, primeiro porque é a mais próxima. Eu esqueci-me de dizer, os clientes saem cedo do hotel, e neste caso mais cedo do que a excursão, por exemplo, a Orange Bay, saem mais cedo, volta às 6, 7 da manhã. O trajeto até Luxor, estamos a falar de 3 horas e meia, 4 horas de autocarro, mas os nossos autocarros são excelentes, bancos completamente reclináveis, ar-condicionado. A única coisa que eles fazem é desligam o ar-condicionado quando estamos ali a 30 minutos de chegar, porque as temperaturas, como são muito elevadas, para não criar aquele choque, porque à medida que vão andando para dentro do Egito, as temperaturas vão aumentando e o clima vai ficando mais seco. Obviamente, se visitarem na altura do verão, há alturas em que estão 40 graus, portanto eu aconselho sempre a levarem protetor solar, um chapéu, um leque, um lenço, irem sempre munidos de água para a vossa, ou inclusive dentro do autocarro, nós oferecemos uma água na excursão e depois há outras águas que podem ser vendidas. Mesmo nas paragens que se fazem podem comprar água. Como eu disse, o custo de vida é barato, portanto não é por aí que
que vão gastar muito. A excursão ao Cairo pode ser feita ou de autocarro ou de avião. De avião porquê? Porque o Cairo realmente fica muito longe de Hurghada. Há pessoas que fazem esta excursão. Em termos de autocarro é dura, porque estamos a falar de um trajeto que ascende às 6 horas. É duro, 6 horas para lá, 6 horas para cá, é durinho, mas há pessoas que o fazem porque vão a dormir, saem cedo, saem às 4 e tal da manhã, mais ou menos 5, e vão a dormir e só acordam quase quando estão a chegar ao Cairo. Agora, o Cairo, obviamente, estando lá, ou estando no Egito, ou estando próximo, é uma cidade que deve ser visitada. Eu digo isto muitas vezes, Luxor, em termos patrimoniais, tem muito mais a oferecer do que o Cairo. Cairo vale não só pela parte histórica, vale por perceberem o que é uma das maiores cidades do continente africano. Que está extremamente desenvolvida e que está extremamente desenvolvida. Não estamos eu pus aqui esta foto para vocês perceberem. Em torno do Nilo, a cidade desenvolveu-se muito e existem verdadeiras arranha-céus, empresas cotadas em bolsa, restaurantes excelentes, cruzeiros luxuosos. Ou seja, é uma cidade que não está parada no tempo. Aliás, no continente africano é a Nova Iorque deles, é a cidade que nunca dorme, como eles costumam dizer, e nunca dorme mesmo, porque o trânsito é absurdo, temos estradas com 6 faixas para cada lado, é muita gente, é muito engraçado e vale muito a pena percorrerem a parte baixa da cidade, digamos assim. Obviamente que a parte mais importante do Cairo é o que vem no slide a seguir, é naturalmente as pirâmides e o grande Museu Nacional do Egito. As pirâmides, não é que as pirâmides tenham muito para ver por dentro, eu nunca aconselho a que as pessoas vão dentro da pirâmide, podem ir se quiserem, porque é sempre uma outra experiência, mas têm de pagar um extra e quando elas chegam lá dentro não veem mais do que uma subida, ou neste caso uma descida, desculpem, enorme, até uma câmara onde estaria sepultado o faraó que foi designado para esta pirâmide, mas esse faraó já nem está lá, ou esse sarcófago já nem está lá, ou seja, basicamente descerem por um túnel que nem sequer tem aqueles hieroglifos do Vale dos Reis, ou seja, nem sequer vale a visita pelas artes decorativas. Agora, em termos de contemplação exterior, as pirâmides são incríveis. Portanto, são 3 pirâmides, neste caso são 6, mas as 3 mais importantes, a de Quéops, a de Kefren, e a de Miquerimas, penso eu, exatamente. A mais importante de todas, a de Quéops, que é gigantesca, é a única que mantém, como podem ver na imagem, a pirâmide do meio, que mantém a cúpula com aquela base de calcário, porque as pirâmides não eram em socalcos, as pirâmides eram supostamente lisas, só que com a erosão acabaram por ficar desta forma, mas são coisas só vendo mesmo ao vivo. Cada bloco de pedra daqueles é superior à nossa altura, ou seja, há pedras que têm mais de 2 metros, há pedras que têm peso superior a 6, 7, 8, 10 toneladas. Para vocês levarem em consideração, isto para mim é o mais importante na pirâmide, é que a pirâmide ascende a 180, por exemplo, a Quéops, 180 e tal metros de altura, e foi construída em 20 anos, e vocês pensam assim, 20 anos é muito tempo. Não é muito tempo a partir do momento em que as pedras, não 2000 anos antes de Cristo não havia gruas, não havia guindastes, não havia nada. Estamos a falar de pedras maciças que vinham da zona de Luxor e da Assuão, que é a zona onde há mais pedras, de barco, a subir pelo Rio Nilo até chegar ao Cairo, e mesmo assim conseguiram construir isto em 20 anos. Eu acho que até foi uma técnica incrível, é verdade. Nós a seguir no vídeo depois vamos poder mostrar um bocadinho disso, e depois se quiseres podes comentar. Sim, para terem uma noção da dimensão e da dificuldade que é hoje em dia, por exemplo, se quisessem destruir uma coisa destas, estas pirâmides foram alvo de várias tentativas de destruição, inclusive por povos que ocuparam depois o Egito, já depois de Cristo, digamos assim. Há uma das pirâmides, a mais pequena delas todas, tem inclusivamente uma parte que está semi-destruída, semi-escavada, porque o rei da altura decidiu tentar mandar abaixo a pirâmide, mas depois fartou-se, porque percebeu que logisticamente era impossível e não ia durar enquanto ele vivesse. Então há uma parte que está efetivamente destruída, mas é um buraco que vocês veem, é como se fosse uma entrada, é como se fosse a segunda entrada da pirâmide. Aquilo é mesmo isso é uma coisa gigantesca. É muito engraçado fazer a visita às pirâmides de camelo. Há lá uma zona que a nossa excursão vos leva, obviamente que é um valor extra, e que podem fazer um pequeno trajeto de camelo, que não só é muito giro para tirar fotos, não é? Aquela típica foto em cima do camelo com as pirâmides no horizonte, mas porque é sempre uma viagem engraçada. E pronto, e depois posteriormente tem, obviamente, o outro grande highlight do Cairo é o do Museu Nacional, que é no slide seguinte. Não, perdão, este não é este é o slide, desculpa, eu esqueci-me da Esfinge. A Esfinge é o que protege
As pirâmides levaram-te. Não, a esfinge é o que protege. Foi construída portanto, pelo segundo. As pirâmides são 3 porque era suposto sepultar um avô, um pai e um neto da mesma família, da mesma dinastia. Portanto, as pirâmides são mais pequenas porque foi como eu disse anteriormente, na altura do avô, a prosperidade económica do Egito era grande, daí a pirâmide ser a maior, e à medida que a decadência foi aparecendo, as pirâmides foram ficando mais pequenas. A esfinge foi construída da segunda dinastia, é uma mistura de homem e leão, e serviam, diziam eles, para proteger os túmulos, porque a pirâmide não é mais do que o que eles dizem que é os raios de sol refletidos em direção ao céu, ou seja, os faraós eram vistos como deuses na terra e quando morriam eles queriam que estivessem mais perto dos deuses e do céu. Foi esta a explicação histórica que existe para as pirâmides. Isto leva-nos então ao último slide do museu. Isto é uma imagem, obviamente, se eu metesse aqui slides sobre o museu, nunca mais saímos daqui, porque o museu é gigantesco. Não, melhor, este museu agora, onde ainda está em funcionamento, não é o que está a ser construído, está a acabar de ser construído. O museu, neste momento, é na parte baixa do Cairo, no centro histórico da cidade. Eles estão a construir um novo museu ao lado das pirâmides, que é o grande Museu Nacional do Egito. É um museu que, para terem uma ideia, vai ser o maior museu arqueológico do mundo. Para terem uma ideia da dimensão, é maior que o Louvre. É absolutamente gigantesco. Porquê? Porque eles têm um espólio de coisas que estão perdidas, estão guardadas em garagens, porque antigamente qualquer pessoa importante tinha um sarcófago, tinha um túmulo, eles têm um espólio de coisas para apresentar absolutamente incrível, e um dos grandes highlights daquele museu vão ser alguns dos artefactos que foram encontrados no túmulo do Tutankhamun, que podem ver aí a máscara facial, nem sequer foram exibidos ainda por falta de espaço, e vão ser exibidos nesse tal museu. Eu ponho aí a máscara facial, porque o Tutankhamun é o highlight desse museu. O museu é absolutamente incrível. Eu perdi um dia lá e acho que conseguia ter dado mais tempo, porque é muito giro para quem gosta de história, porque conseguem perceber as dinastias e como é que as coisas funcionavam, a importância da mumificação, como é que se fazia a mumificação, como é que não se fazia, etc, etc. O Tutankhamun, para ter uma ideia, é um faraó que nem sequer foi no top 10 dos mais importantes dos faraós do Egito. É um faraó que morreu com 19 anos, diz com malária ou com deficiências congénitas, não se sabe muito bem. Só que é o faraó cuja sepultura foi encontrada intacta com todos os seus pertences. E então faz dele o mais importante. Ou seja, os seus pertences estão em excelente estado de conservação, como podem ver aí. A máscara facial é em ouro. O seu túmulo, a sua sepultura, portanto a caixa onde ele estava, o sarcófago, é em ouro também, que estava revestido depois por outra caixa de madeira, tipo matrioscas dos russos, estava tipo em caixas dentro de outra caixa. Agora o museu é incrível, por esta zona também. Exatamente. Nós a seguir vamos ver um pequeno vídeo sobre o Cairo. Eu estava há pouco a dizer, se quiseres podes comentar, estás à vontade. E pronto, gostaria também de dizer, e depois o Dário no final poderá nos dar algumas indicações de que o Egito ainda é muito mais do que isto, há muitos outros programas combinados, tudo que na Solférias também nós encontramos, portanto, para além do voo especial para o Hurghada, existem outros pacotes, pronto, que realmente dão para conciliar o prazer, a cultura, um cruzeiro, enfim. Vamos ver agora então umas imagenzinhas do Cairo.
Bem, não tínhamos um bom som, mas tínhamos umas boas imagens, portanto, eu acho que aqui deu para perceber e foi muito bom. Depois das tuas explicações, tivemos ali com mais atenção às pirâmides e deu para perceber um bocadinho aquilo que tu dizias, não é? Daquelas pedras imensas e a altura das pirâmides, que são um colosso, realmente. Sim, é colossal, e na primeira imagem conseguiram ver bem aquilo que eu disse da cidade cosmopolita. Portanto, não achem que vão para uma cidade do Norte da África subdesenvolvida, muito pelo contrário, tem obviamente zonas de pobreza como qualquer cidade africana, mas é uma cidade que tem lojas de alta costura, tem tudo o que vocês possam imaginar, e independentemente da nossa excursão, não fazer um overnight no Cairo, como disseste bem, nós vendemos outro tipo de programas que permitem voar diretamente para o Cairo, por exemplo, fazer uma noite ou 2 noites ou 3 noites no Cairo, e aí as pessoas já podem experienciar um bocado do que é a nightlife do Cairo, que é muito engraçada, não a parte de nightlife de discotecas em si, mas passear aqui junto ao Nilo à noite é muito engraçado, fazer um cruzeiro à noite no Nilo com animação é muito giro. E depois, obviamente, a partir do Cairo podem voar para qualquer lado ou podem apanhar um cruzeiro que os leva até Luxor, ou inclusivamente que os leva até Assuão, que é ainda abaixo de Luxor. Portanto, é outra cidade importante. Em Assuão, não é que a cidade seja incrível, só que de Assuão leva-vos a Abu Simbel. Abu Simbel é aquela imagem muito conhecida do Egito que tem as estátuas gravadas na pedra, ou seja, foram esculpidas na pedra. Isto me leva a dizer que a Esfinge é ainda mais importante, e lembrei-me agora, porque é o maior monumento do mundo esculpido de uma pedra única, ou seja, a Esfinge é colossal e foi uma pedra única esculpida e em trazida. Abu Simbel, não é? Não, estou a falar da Esfinge, Abu Simbel a Esfinge, ok. Sim, porque nós temos muitos clientes que nos pedem esse programa que estavas a sugerir, nós continuamos a vender e, aliás, podemos fazer qualquer um à medida, mas temos muitos clientes que, na verdade, fazem o Cairo, depois o cruzeiro, a opcional a Abu Simbel também é sempre uma excursão bastante procurada, e ainda podem adicionar a tudo isto depois a praia em Hurghada ou Sharm el Sheikh, não é? Sim, portanto, sim, podem adicionar Egito a praia. Tem muito a fazer. Normalmente quem faz esta zona de Luxor, Assuão e Abu Simbel, normalmente vai para a praia em Hurghada, porque para ir para Sharm el Sheikh tem de atravessar o Mar Vermelho para o outro lado. Normalmente quem faz Sharm el Sheikh, eu aconselho sempre a ir ao Egito 2 vezes. Quem puder, como é óbvio, mas 2 vezes naquela perspectiva ou 4, não é? Sim, mas 2 vezes, sem dúvida, não, mas 2 vezes naquela perspectiva de vamos ver a parte oeste do Egito e vamos agora ver a parte este e fazemos depois a excursão a Petra, à Jordânia, porque depois de Sharm el Sheikh até à Jordânia é brutal, e Petra é outra coisa que, aliás, é uma das maravilhas mundiais e é outra das coisas incríveis para se ver. Portanto, o Egito é, como eu estava a dizer, é um destino que vale pela praia, e nós utilizamos como uma operação charter para a praia, muito embora é um destino que é procurado por pessoas que nem sequer querem fazer praia, pessoas que só vão à procura da parte histórica. Portanto, da cultura. E depois aquele passeiozinho, aquele cruzeirozinho também que permite um descanso, e conforme vai passando vão vendo outras coisas, também é uma boa ideia para conhecer o Egito. Pronto, eu entretanto, parece-me que a Ana estava-me a dizer que tem chegado aí algumas questões, e então, Dário, aproveitávamos aqui 5 minutinhos mais do teu tempo, se puderes, não sei se estás disponível. Claro. Só para responder a uma outra questão, não sei, Ana, o que é que querias... Algumas das questões que foram postas, o Dário já respondeu, mas de qualquer maneira, houve aqui várias questões que eu gostava só porque sei que é uma dúvida recorrente, e até por outros clientes que nos fazem algumas perguntas relativas a isto. A lua de mel, uma lua de mel em Hurghada. Existem hotéis direcionados para maiores de 18 anos, por exemplo, como existe nas Caraíbas, e que aconselhas para este efeito? Sim, tem hotéis só mais de 16 ou mais de 18. E há mesmo hotéis que mesmo sendo hotéis ditos para não são hotéis para famílias, podem ter crianças, mas às vezes pelo nível de preço apresentado acabam por afastar aquelas famílias mais numerosas. Também são hotéis muitas vezes procurados para casais em lua de mel, às vezes para casais com um budget mais reduzido existem hotéis só para adultos, mas isto existe tanto em Makadi Bay como em Salah Chiche, como na Hurghada Centro. E depois o facto de ser um destino que permite fazer uma série de excursões ou uma série de adicionais que vestiram um bocado do que é a dita confusão do hotel, acaba por ser um destino para luas de mel muito, muito bom. E acaba por agradar a gregos e a troianos, ou seja, se tiver uma parte do casal que gosta muito de praia, mas não gosta da parte de história, e o outro vice-versa, que é por acaso o que acontece em minha casa, por exemplo, é assim. É um bom teste à relação também.
Sem dúvida. Exatamente. Agrada-se aos dois lados. Exatamente. Outra das questões que nos fizeram aqui é relativamente a uma cliente que, pelos vistos, tem uma família numerosa, tem 3 filhos pequenos e tem normalmente um grande problema relativamente à alimentação, à gastronomia. Quando vai para o norte da África tem sempre esse handicap, esse medo do que é que vai encontrar. Aqui no Egito, o tudo incluído, era o que estavas a falar, também é um destino muito ocidentalizado e com várias opções de gastronomia, não é? Completamente. Primeiro, é um destino que tem muitos anos e que está habituado a receber turistas europeus, não tanto do mercado português, porque este Hurghada é algo mais recente para o mercado português, mas estamos a falar de um destino que recebe turistas europeus há muitos anos. Estão muito adaptados em termos de falar idiomas estrangeiros, até espanhol ouve-se muito, e em termos de alimentação, a maior parte dos hotéis são buffets internacionais, inclusivamente os hotéis são tão grandes que têm zonas de buffet só para crianças. Por exemplo, na última vez que eu fui, o hotel onde eu fiquei, que foi no White Beach, que é um hotel, portanto, Hurghada cidade, tem inclusivamente um buffet para crianças com cadeiras mais pequeninas, com cadeiras mais pequeninas e que inclusivamente tem comida apropriada para eles, não é para comerem sempre, tipo um esparguete à bolonhesa, uns nuggets, uma coisa assim, mas que também tem lá isso. Fora todas as outras estações de comida dita internacional que existem, obviamente há sempre o corner local, assim como acontece em Marrocos ou na Tunísia, que podem experimentar uma das iguarias egípcias, que a única diferença em comparação com Marrocos, por exemplo, é que a comida é um tudo nada menos condimentada do que a comida marroquina, ou seja, eles carregam nas especiarias, mas um bocadinho menos, têm a mão mais leve, mas para crianças não há problema nenhum. E mesmo em termos de bebidas, gelados, é quase como se estivessem num hotel na Europa. Pois, exato. E quartos comunicantes ou quartos com capacidades para essas famílias numerosas, há com certeza, e é também uma coisa muito importante que nos pedem. Não, os hotéis é como eu disse, aquilo é uma estância balnear construída de raiz, era uma vila pescatória que tinha uma praia lindíssima e foram construídos hotéis, portanto os hotéis foram construídos sem preocupações de espaço, sem preocupações de fazer quartos com dimensões menores ou não, ou seja, todos eles estão preparados para receber crianças, mesmo os hotéis megalómanos que têm, portanto, a ala A ou a ala B mais longe do que é o restaurante buffet, muitas vezes criam pontos de alimentação mais próximos dos quartos para que as famílias não tenham de andar tanto, ou a piscina vai desde a entrada do hotel até à parte da praia para que o cliente tenha a piscina mais próxima, ou seja, aquilo está tudo pensado de maneira a que apanhe todos os clientes. Por isso é que eu tenho sempre muita dificuldade em dizer qual é que é o hotel para famílias, para casais ou para grupos de amigos. Obviamente para casais, só adultos acabam sempre por ser propícios a isso, mas acabam por ser hotéis para todos os segmentos. Versáteis. Ok. Ana, não sei se tens mais alguma pergunta, mas se tiveres... que é relativamente ao mergulho e que acho que é uma questão até pertinente. Temos um cliente que é um adepto de mergulho e tem certificado e tudo para o mergulho. Ele pode levar equipamento de mergulho no voo? Pode, pagando um adicional, que eu agora não sei qual é o adicional assim de cabeça. É possível transportar o seu próprio material? É possível transportar e não só. E nós temos uma excursão que vendemos que é a Sharm El Naga, que é uma zona ainda abaixo de Soma Bay. Sharm El Naga, dizem os entendidos de mergulho, que é a nova coqueluche de mergulho daquela zona de África. E é uma excursão que nós também temos disponíveis. Eu só não falei aqui porque é mesmo para aquela malta direcionada que são certificados. Sharm El Naga é muito procurado por mergulho, podem levar o material, nós vendemos essa excursão ou inclusivamente podem alugar uma viatura se quiserem. Não é um país perigoso, obviamente que eu aconselho sempre a que façam excursões certificadas, porque estão sempre salvaguardados mesmo em questão em relação ao seguro, tudo que anda à volta disso, mas é um destino onde facilmente também podem alugar uma viatura e fazerem mergulho nos locais que já podem conhecer. Ok, olha, tenho aqui algumas questões, mas depois iremos encaminhar caso seja necessário. Dário, Obrigada. Olha, Dário, eu, pela minha parte, parabéns, foi fantástico. Eu já sou adepta da cultura egípcia, mas realmente acho que despertastes aqui outra vez em mim, despertastes aquele bichinho. Portanto, quero-te agradecer imenso por este tempo que estiveste connosco, pelo teu trabalho. E pronto, desejar também muita sorte à Solférias com a vossa programação de verão. Não sei se ainda aqui vais voltar, mas pela nossa parte será com todo o gosto. Portanto, vamos ver se tens mais algum tempinho para nós. Seguramente. Obrigada, Dário. E, portanto, resta-nos agora falar-vos. Agora tenho aqui uma novidade, sim, que será na check-in, está com uma campanha de reservas antecipadas, neste momento está em vigor até 30 de abril. A Ana vai-vos dar aqui algumas indicações sobre esta campanha
E pronto, esperamos por vocês e pelas vossas reservas, claro. Pois é, uma campanha acabadinha de sair, fresquinha, mesmo para chamar o verão, como o próprio nome indica. Saiu na passada segunda-feira e vai durar até ao final deste mês de abril. Basicamente é uma campanha direcionada para os voos especiais deste verão, alguns dos destinos já falados anteriormente, como Saidia, Gerba, Caraíbas e agora Hurghada, este último destino sugerido pelo Dário, que nos deixou com o bichinho atrás da orelha, relativamente à cultura egípcia. Estes destinos estão contemplados nesta campanha e também as estadias em Portugal. Estadias estas que temos desde das férias típicas do Algarve, como também vilas privadas com piscina, os barcos casa, que é uma das novidades deste ano e que é uma alternativa bem simpática, programas também no nosso país com algumas atividades incluídas, portanto, uma panóplia de destinos, de opções para este verão, que com direito a um desconto muito especial para as reservas efetuadas até final deste mês, como já tinha dito. Caso queira saber mais informações ou o orçamento, já sabe, através dos nossos canais habituais, as nossas redes, o nosso e-mail, estamos à distância de um simples contacto. Ok, Ana, e pronto, aqui vamos continuar a estar aqui às quartas-feiras às 14, Dário, ficas também convidada a assistir aos destinos que venham por aí. Para a próxima semana vamos ter também um destino quente, com muito sol e muita praia. E não se esqueçam de nos seguir em direto no Facebook ou de rever sempre que quiserem. Ana, e qual é o destino da próxima semana? Só para concluir. É como a Maria Paula disse, muita praia, calor, falam a nossa língua, poucas horas de voo, portanto vamos viajar até Cabo Verde. Pronto, olha, espero que tenham gostado. Mais uma vez, obrigada, Dário. Uma boa semana para todos e cá estamos à vossa espera, quarta-feira às 14, ok? Obrigado, até à próxima. Obrigada. Deus, obrigada.